O tema que me foi pedido é o tema de uma atualização sobre as mais recentes orientações da Igreja sobre as etapas da preparação para o matrimônio. E, de fato, há algo a ser observado. A Igreja renovou o entendimento dessas etapas através de um documento publicado pelo Dicastério para os Leigos da Família e a Vida, a pedido do Papa, no ano de 2022. Mas para a gente poder entender bem de onde vêm essas etapas, eu vou voltar um pouquinho no tempo e começar perguntando para a gente, olha, mas desde quando que a igreja fala de preparar para o matrimônio? Então nós voltamos um pouco no século passado, um século em que tivemos assim grandes ataques, grandes ofensas à vida familiar, à dignidade do matrimônio. O próprio Diretório da Pastoral Familiar, no seu começo, o documento 79, nós temos como referência, lá no começo do Diretório, a partir do capítulo 12 até o parágrafo 12, até o parágrafo 29, 30 e vai por aí, ele fala da realidade, das dificuldades da família neste mundo moderno, mundo pós-moderno, como é definido, né? E aí nós perguntamos, e o que tem a ver a preparação para o matrimônio com essa realidade? Essa realidade despertou na igreja uma preocupação com a família, porque a igreja via o avanço do divórcio, a falta de interesse pela vida matrimonial, a falta de formação sobre o que é de fato a vida matrimonial. Algumas iniciativas começaram a surgir no século passado, quando o assunto é preparar para a vida matrimonial, para viver bem a vida matrimonial. Eu vou exibir para a gente algumas orientações sobre isso aqui. E fica aquela pergunta, de onde que vem, né? Isso é uma novidade na igreja? Desde quando que a igreja oferece uma preparação para o matrimônio? Os relatos mais antigos que eu encontrei nestes quase 20 anos de estudo sobre o tema, né, chegam lá em Portugal na década de 50, né, quando um casal, né, em Portugal ou na França, né, parece que começou primeiro na França, mas simultaneamente também em Portugal, um casal que era das equipes de Nossa Senhora, um movimento começado na década de 30 pelo padre Cafarel de apoio aos casais para viverem com santidade o seu matrimônio. Mas um casal deste movimento se preocupou com algo antes do matrimônio, mas sim com a preparação para o matrimônio, e começou o movimento chamado CPM, Centros de Preparação para o Matrimônio, e que na década de 50, ano de 56 aproximadamente, já estava instalado também em Portugal, né, na França, depois avançou para alguns países, que era uma iniciativa de convidar casais de namorados, casais de noivos, para durante vários meses irem a este movimento, a este local, receberem orientações e acompanhamento sobre a vida matrimonial. Isso eu tenho como os primeiros relatos sobre a preparação para o matrimônio. E daí isso foi chegando também lá no Concílio Vaticano II, onde se discutiu que tipo de apoio mais efetivo poderia ser dado à família e àqueles também que se preparam para o casamento. Então, entre os vários documentos do Concílio Vaticano II, é bom que nós, a agente pastoral, conheçamos isso, né? Há uma página lá da Santa Sé do Vaticano onde achamos todos os documentos do Concílio Vaticano II, as constituições, as declarações, os decretos, mas de modo específico, um destes documentos, né, o decreto Apostolicam Actuositatem, quer dizer, uma atividade apostólica, ou apostolado, né, mais o apostolado, já chamava para que os leigos também colaborassem na promoção da família. Este decreto vem lá falando de ajudar os noivos para preparar melhor para o matrimônio, de auxiliar os esposos e as famílias que se encontram em crise material ou mesmo em crise moral. Então, a partir deste decreto, nós somos motivados a fazer algo
a favor da família. A partir deste decreto, os leigos são convidados a também terem uma ação muito prática na vida da igreja, né? Daí vem a palavra pastoral. É curioso pensar que pastoral familiar, ou a palavra pastoral, é aquele grupo que está disposto a colaborar e ajudar a ser uma extensão do pastor, algo que até o Concílio Vaticano II não existia. Então, e inclusive neste momento é bom comentar que a pastoral é diferente de um movimento, de um grupo, de uma comunidade, porque a pastoral ela não tem um carisma próprio, mas ela segue o pastor, que é o bispo diocesano, que é depois o pároco, e o nosso maior pastor, que é o Papa, na condução dos trabalhos pela família. Então, a pastoral é aquele que se dispõe a ajudar, a trabalhar junto com o seu pastor. Então, essa ideia de pastoral vem do Concílio Vaticano II, quando nós temos este convite, essa convocação para que nós, leigos, também ajudássemos na vida pastoral, e ajudando também aqueles que se preparam para o matrimônio, né, dando suporte, apoiando, e também os casais que estão com alguma dificuldade, alguma crise, e lá fala crise material e moral, ou seja, qualquer tipo de crise que afeta o casamento. Outros documentos do Concílio Vaticano II também falaram desta necessidade de acompanhamento, de promoção da família. Um deles famoso é uma das 4 constituições. Nós temos 4 constituições do Concílio Vaticano II. Uma delas sobre a vida pastoral, que se chama Gaudium et Spes, que ela fala da relação da pastoral, né, com a igreja no mundo, as atividades, o que a gente pode fazer pela vida pastoral. A Gaudium et Spes já nos conclama a promover o matrimônio e a família. E depois dela também vieram vários documentos, né? A partir desse chamado inicial do Concílio Vaticano II, nós temos vários documentos que tratam da preparação para o matrimônio, do apoio aos casais que se preparam para o matrimônio. Nós temos muitos documentos, eu exibo alguns aqui, a gente pode lembrar deles. Começamos lá no Concílio Vaticano II com a Gaudium et Spes, aí rodando aí no sentido anti-horário, né? Nós temos lá o documento de Medellín, Santo Domingo, orientações pastorais sobre o matrimônio, e aí vão até chegar no documento mais recente. Vários documentos nos falam da preparação para o matrimônio. E desde o começo, é importante que a gente perceba isso, que desde o começo desta tarefa, a igreja nos propunha um trabalho de catequese, um trabalho de formação catequética ou de catecumenato, que é uma vivência, algo mais profundo do que a mera instrução, né? Para o matrimônio também. Se nós pegamos lá na década de 60, no final dela, em 68, para nós aqui, América Latina, uma reunião do CELAM. Na conclusão desta reunião do CELAM, né, nós temos a orientação para a gente que, para fazer o estabelecimento, a planificação, a intensificação de uma pastoral sacramental comunitária, aí a ideia de pastoral comunitária presente aí, nós leigos ajudando, mediante preparações sérias, graduais, aos poucos, a ideia da catequese, do catecumenato, graduais e adequadas para o batismo, confirmação, primeira Eucaristia e matrimônio. Então, já neste momento, nós temos este pedido da Igreja para tratarmos estes 4 sacramentos em pé de igualdade quanto a uma preparação, quanto a uma catequese, né? Pensamos aí lá o batismo, a confirmação, né? a crisma, a primeira Eucaristia e o matrimônio. Para os 4, a igreja nos pede uma catequese, uma preparação séria e uma gradual, aos poucos e adequada. E isso ecoou pelo mundo, né? Esse documento aqui do CELAM ecoou pela América Latina, mas no mundo também tivemos iniciativas semelhantes também, e as pessoas começaram a se preparar, começaram a ofertar os seus momentos de preparação e apoiar os casais de alguma forma. Porém,
as pessoas não viam ali esta questão da catequese e começaram a preparar somente momentos como cursos de noivos, retiros, aconselhamentos, né? Não entenderam muito bem esse chamado da igreja e se organizaram. E se alastraram, né, pela América Latina, pelo mundo, pelo Brasil, os cursos de noivos com recomendações e orientações para aqueles que iam se casar. 10 anos depois disso, no Brasil, a CNBB publica um documento, eu até tenho ele aqui, é uma relíquia, já não se acha ele impresso, o documento 12 da CNBB, ó, 12, bem no comecinho ainda, né? O documento 12 da CNBB, que é o documento de orientações pastorais para o matrimônio, sobre o matrimônio. E neste documento, veja, em 78, então eu falei anteriormente do Celando de 68, o Gaudium et Spes em 65, por aí vai. Este documento já vem propor uma correção de rota, um ajuste de rota, porque já tinham alastrado os cursos de noivos de final de semana, e este documento já pede, ó, gente, a gente tem que fazer algo diferente disso. Tem que fazer algo mais aprofundado. Não pode ser só isso, né? E este documento já traz para a gente, então, lá em um dos seus parágrafos, dentro do capítulo que fala de preparação próxima, a gente vai falar disso também daqui a pouco. Este documento já nos traz lá no parágrafo 2.4, falando da preparação próxima, e aí devemos ficar atentos, porque daqui a pouco a gente vai definir novamente o que é preparação próxima, né? Que não é algo, a próxima a gente confunde com a imediata no nosso dia a dia, e a igreja define muito bem. A próxima é realmente estes cursos, encontros de preparação para o matrimônio, porque é o que dá o horizonte, orienta o que é o matrimônio para o casal fazer o seu discernimento. Então, no documento nos diz aí, o ideal é que essa preparação se estenda por um tempo razoável, acompanhando os períodos de namoro e principalmente no noivado, menos formal que o curso de noivos. Esse catecumenato pode ser realizado nas casas, olha isso aí, acompanhando cada casal de noivos ou agrupando vários. Então, em 78, a Igreja do Brasil já nos traz esta recomendação de fazer algo diferente do que já tinha se alastrado por aí afora, já chamando para um catecumenato, já chamando para uma catequese, e, e já era um ajuste de rota, né, que era proposto em relação a isso. A partir daí, outros documentos vêm, por exemplo, no ano de 81, nós temos a Familiares Consórcio, que é também para a gente uma obra-prima da pastoral para a pastoral familiar. E na Familiares Consórcio nós temos lá, em um certo momento, quando o Papa fala da preparação para o matrimônio, o Papa São João Paulo II nos coloca no parágrafo 66, que nos diz que a Igreja deve promover melhores e mais intensos programas de preparação para o matrimônio. Então, novamente, um puxão de orelha, né? Fazer algo melhor do que estão fazendo por aí e tratar de fato como um programa. E depois o próprio São João Paulo II pede, né? E o Pontifício Conselho para a Família publica um grande documento sobre a preparação para o matrimônio no ano de 96. O documento que se chama Preparação para o Sacramento do Matrimônio. E este documento traz coisas importantes para a gente, como os conteúdos que têm que ser trabalhados, sobre a forma que tem que ser trabalhado. Este documento fala para a gente claramente das etapas da preparação e define coisas muito importantes para a gente, como, por exemplo, lá no parágrafo 37 deste documento, ele já falava que na preparação próxima, repito, estes encontros de preparação, né? A preparação próxima, não confundam com a imediata é outra coisa. A imediata é o foco na celebração do casamento, liturgia, preparação do dia do casamento, um retiro espiritual, confissão, músicas. A imediata é o foco na celebração, né? É algo que infelizmente é pouco conhecido ainda no Brasil. Há locais que fazem muito bem. A pastoral presta este apoio na preparação da celebração. Mas a preparação próxima, este documento que eu exibi agora há pouco, ele ainda é atual, né? Ele define, ele não foi
não foi contraposto, o novo documento apenas o completa. Então, no parágrafo 37 deste documento, já nos dizia que durante este momento serão necessários encontros frequentes, num clima de diálogo, amizade, oração. Já falava que tinha que ser uma coisa frequente, não podia ser um condensado, que tinha que ser uma partilha. Lá no parágrafo 48, o documento completa para a gente que este momento, etc., não seja de tal modo breve que se reduza a uma simples formalidade. Então já nos chamava a atenção para não fazer isso que já tinha lastrado por aí afora, de resumir num curso de final de semana, e a igreja continuou falando sobre isso, outros documentos vieram. Depois desse documento, nós temos lá o Diretório da Pastoral Familiar no Brasil, que também fala muito sobre isso, é muito bom também voltar nele, onde fala também dos encontros de preparação para a vida matrimonial, e já fazendo uma crítica aos cursos de noivos, né? Lá no Diretório fala que um elemento da preparação são os encontros de preparação para a vida matrimonial, é a maneira que se chama ainda, é um documento válido na igreja, esses encontros de formação dentro da catequese matrimonial, e também a pastoral familiar tem este documento como uma grande referência, e ele também ainda fala que na preparação próxima é o momento da decisão final, é o momento do discernimento para o casal contrair ou não o matrimônio. Isso nos chama atenção também a pensar que, se é um momento de decisão final, se é um momento para o casal discernir se vai contrair ou não o matrimônio, isso realmente não pode ser feito perto do casamento, não pode ser feito na última hora. Com tantos documentos assim, nós temos depois a Amoris Laetitia, que vem com o Papa Francisco, e nós então entramos no pontificado do Papa Francisco, onde ele fala muito sobre a preparação para o matrimônio. Estou fazendo aqui um resumo super resumido para que a gente tenha uma noção geral. E o que o Papa Francisco então tem falado sobre a preparação para o matrimônio, né? Nós temos a Amoris Laetitia, que vem completar aquela série de documentos que já falava das etapas da preparação para o matrimônio. Então, a Amoris Laetitia reforça a ideia da preparação remota, próxima, imediata, reforça a ideia de fazer algo com mais antecipação, fazer algo o mais breve possível, né? Depois nós temos que o Papa Francisco é, reforça aquela ideia das três etapas, né? Que eu acabei de falar, da remota, da próxima, da imediata, como a remota, aquela que vem desde o começo da vida da pessoa até que o namoro se firma, depois vem a preparação próxima para decidir sobre o casamento, depois vem a preparação imediata no final, se preparando para a celebração do matrimônio. Mas o Papa Francisco, né, tem este tema como um tema importante, um tema recorrente do apostolado, do pontificado dele, perdão, e ele tem falado muito sobre isso. E às vezes coisas que nos surpreendem também em alguns momentos. Por exemplo, em 2000 quero voltar aqui, ele não está aqui, eu vou voltar. Está este artigo aqui em cima. Papa afirma que a maioria dos casamentos católicos não são válidos, ou seja, uma preocupação do Papa sobre a possível celebração de um matrimônio onde os casais não sabem bem o que estão fazendo, isso gera nulidade, né, lá pelo cânon 1095. Se não há uma consciência do que eles estão prometendo, isso gera nulidade para o casal, né? E temos aqui várias orientações do Papa, e uma que ficou emblemática é um vídeo do Papa, onde ele perde um pouco, assim, vamos dizer, perde um pouco a paciência e fala claramente da opinião dele sobre essa preparação para o matrimônio muito condensada. Vamos acompanhar 2 minutinhos. Prima di ricevere il sacramento del matrimonio ci vuole una accurata preparazione, direi un catecumenato, perché si gioca tutta la vita nell'amore e con l'amore non si gioca. Non si può dire preparazione al matrimonio a 3 o 4 conferenze
date in parrocchia. No, questa non è preparazione, questo è finta di preparazione e la responsabilità di chi fa questo cade su lui, sul parroco, sul vescovo che permette queste cose. La preparazione deve essere matura e ci vuole tempo. Non è un atto formale, è un sacramento, ma si deve preparare con un vero catecumenato. Este comentário do Papa realmente é um comentário pesado, vamos pensar como ele fala direto, mas é a realidade que nós temos que encarar. Então o Papa vem com tudo para a gente realmente repensar a preparação para o matrimônio. E aí ele encomenda ao dicastério para os leigos, a família e a vida, um documento sobre a preparação para o matrimônio, que é o documento Itinerários Catecumenais para a Vida Matrimonial. Então, esse documento que levou 4 anos, quase 5 anos para ser feito, participaram pessoas do mundo inteiro, participaram casais do mundo inteiro, né, e foi levado ao conhecimento do Papa, o Papa acompanhou o documento, acompanhou a produção do documento, e foi publicado em 2022, este documento, Itinerários Catecumenais para a Vida Matrimonial. No Brasil, ele está publicado pela CNBB com o número 68, o DOC 68, ou também você acha em PDF no site da Santa Sé, colocando este nome, onde o Papa fala que ele mesmo recomendou que se ponha em prática um verdadeiro catecumenato. E este documento traz algumas novidades para a gente, é um documento extenso, eu recomendo que seja o objeto também de estudo da pastoral familiar. E este documento traz algumas recomendações específicas para a etapa próxima. Então, falando bem breve, ele reforça que é a etapa do discernimento, que é onde o casal deveria discernir se vai casar de fato ou não, é um ponto importante. Ele também define que nessa etapa tem que haver conteúdo, tem que haver formação, como passar pelos sacramentos, ter o uso da Sagrada Escritura, principalmente lá em Gênesis, Profetas e Cântico dos Cânticos. Então há um aprofundamento de catequese, de formação. Este documento também nos diz que temos que estudar as questões ligadas ao relacionamento do casal, e isso implica a questão de diálogo, da harmonia do casal. Aqui fala tudo ligado à vida do casal. Então, entra em questão dinheiro, entra em questão também a educação dos filhos. E o documento também fala da questão da sexualidade, que deve ser explorada. Então, um programa de preparação para o matrimônio não pode deixar de trabalhar com estes temas. Se um programa se propõe a fazer a catequese matrimonial e deixa de lado estes temas, né, tem algo errado. Ele não está seguindo o magistério da igreja, que pede que deve ser devidamente explorado as dinâmicas humanas da sexualidade, a concepção correta de paternidade e maternidade responsável. Então, ele reforça aquilo que já tinha no documento de 96, ele reforça sobre os conteúdos da preparação para o matrimônio. Tá? E ele nos coloca um desafio a mais, que além dessa parte formativa, além dessa parte de instrução, a catequese matrimonial, ou os encontros de preparação, ou a etapa próxima, também é um momento de trazer os casais para a vida eclesial. Essa é uma novidade forte deste documento, onde nos pede, tipo, no parágrafo 50, por exemplo, olha, ajude-se os casais a aproximarem-se da vida eclesial e a participar nela. Com delicadeza e calor humano, pode-se convidá-los para a participar em momentos de oração, na Eucaristia Dominical, na confissão, em retiros, mas também em momentos de festa e convivência. Ou seja, aqueles casais que procuram a catequese matrimonial, que sejam trazidos para a igreja também. Não é só pegar a instrução, fazer os encontros, mas que também possam ser levados para a igreja, como com a criatividade de cada agente pastoral,
chamando para rezar um terço, chamando para um retiro, chamando para colaborar na paróquia, para fazer uma leitura, para viajar, para peregrinar, para ver um filme junto, para ir à missa juntos e depois vão fazer um lanche. Usar a criatividade para que estes casais. Daí a importância de ser algo duradouro, daí a importância de ser vários encontros, para poder criar vínculo com os casais que vão fazer a catequese matrimonial e possam também é, irem acompanhar os seus catequistas, acompanhar os seus agentes nessa vida de igreja. Então, este documento traz para a gente que o essencial da catequese matrimonial não é somente a parte formativa, que no Brasil, pelo Diretório da Pastoral Familiar, nós ainda chamamos de encontro de preparação para a vida matrimonial, a parte formativa que tem que ter os encontros, né? Você faz lá os encontros ou semanais, ou quinzenais, ou mensais, e esses encontros trazem a formação e a reflexão, isso é a parte formativa, mas agora também nós devemos pensar na parte vivencial, de trazer estes casais para a vida da igreja, né? Incluir os casais na vida de oração da igreja. Então, este é o primeiro ponto novo deste documento de 2022 sobre a preparação para o matrimônio e particularmente aqui sobre a etapa próxima, que é a etapa da catequese matrimonial, que é essa etapa obrigatória, né, que tem que compor o processo de habilitação matrimonial. Além disso, este documento deu uma mudada naquele desenho, olha, aquele desenho que era mais ou menos assim, este documento propõe uma mudada nele. Este documento acrescenta nomes e etapas diferentes, né? A preparação remota, o documento agora fala que ela se chama fase pré-catecumenal, mas também continua chamando remota, é que ele divide em duas grandes fases, né? A fase pré-catecumenal, que é a preparação remota, e a fase catecumenal, que vem as outras etapas, a próxima, a imediata, o acompanhamento dos recém-casados, né? E algumas etapas intermediárias que o documento nos coloca como a acolhida dos candidatos, que é conhecer os casais de namorados, ou os que moram junto da paróquia, fazer um breve acompanhamento para depois convidá-los para a catequese matrimonial. E o documento também nos traz um chamado para reanimarmos no rito do noivado e depois o acompanhamento dos recém-casados. Mas vamos ver um pouquinho mais disso aí, que eu chamo de avançar para águas mais profundas, né? Se nós formos naquele desenho, a gente vai ficar preocupado e pensando, poxa, mas aquele desenho que ele mostrou agora há pouco, esse aqui, tem o rito do noivado depois dos encontros de preparação? Será que é isso mesmo? Será que ele não se enganou nisso aí, não? Porque nosso hábito, o hábito ou a mania paroquial ficou noivo, marcou o casamento, vai na paróquia fazer a preparação. Mas agora ele fala no documento o contrário. Será que é isso mesmo que a igreja está nos propondo? É, é isso mesmo. Na verdade, já era isso, né? Porque se a gente vai no Diretório da Pastoral Familiar de 2004, vai no documento Preparação para o Sacramento do Matrimônio de 96, lá já fala que os encontros são para o discernimento. Ou seja, eu faço um encontro, vou ter o discernimento sobre casar ou não. A hora que eu tenho meu discernimento é que eu assumo o noivado e preparo o casamento. Se o casal vai na igreja buscar a catequese matrimonial depois que ele já se considera noivo, depois que ele já marcou o casamento, ora, o discernimento já foi feito. Tem algo invertido aí, não tem? Então a igreja vem reforçar este entendimento que eu sei que é um grande desafio para nós. No parágrafo 59, por exemplo, deste documento de 2022, ela coloca textualmente que ao fim dessa etapa e como sinal de ingresso na etapa imediata, que é a seguinte, aquela de preparar o casamento, pode acontecer o rito do noivado. E o documento fala aqui que o noivado é de fato a conclusão do discernimento para a preparação, do discernimento para o matrimônio. Eu sei que são novidades, né? Eu tenho pouco tempo aqui, não dá para aprofundar, mas eu espero que isso sejam provocações para vocês irem depois à fonte e estudarem, né? E aí nós fazemos um questionamento. Então, será que estes encontros de preparação são destinados somente aos noivos?
Então a gente vai ver que na verdade não é. Se ele é o discernimento para quem vai assumir o noivado e vai assumir que quer se casar, ele é preferencialmente recomendado para aqueles que estão pensando em casamento, mas não marcaram o casamento ainda. Os namorados mais firmes, também os que moram juntos, né? Que querem fazer um discernimento sobre a possibilidade de se casar, chamado de coabitantes. Então, os documentos mais novos da igreja usam o termo que é candidatos ao matrimônio. Está tanto no diretório da pastoral familiar, como também neste documento novo, se diz candidatos ao matrimônio. O que quer dizer isso? Aqueles que podem pensar em casamento. Os noivos entram aqui porque também estão com o casamento marcado, né? Mas já perderam a hora, se a gente for olhar na verdade. Eles estão recebendo orientações e conselhos para se casar bem, porque o discernimento já foi feito. Então, a igreja tem falado em candidatos ao matrimônio, então é nossa missão agora tentar antecipar ao máximo o convite deles. E aí, eu abro um parênteses aqui para partilhar um pouco do que acontece aqui na minha paróquia, na minha diocese, em São João del Rei, Minas Gerais. Aqui é comum, há vários anos, a gente tem insistido nessa propaganda paroquial, avisos na igreja, folhetos, redes sociais, etc. A gente investe muito nisso, o padre fala muito disso na igreja, orienta, que quando os namorados já estiverem com o namoro firme, procurem a catequese matrimonial, não deixem para procurar com casamento marcado. E assim tem acontecido. Hoje aqui, a maioria dos casais que nos procuram para catequese matrimonial não tem o casamento marcado e muitos nem se consideram noivos ainda. Isso é muito importante, isso tem dado bons frutos aqui. Até porque quando eles vão passar pelos capítulos de celebração, etc., já estão com uma mente diferente. Já entenderam o que é o matrimônio, o que é a celebração, já vão planejar, vão escolher padrinhos, etc., tudo de forma diferente pela frente. Então a igreja, sabiamente, vem falando do termo candidatos ao matrimônio. Este termo está no documento de 2022 e também no diretório da Pastoral Familiar, pode consultar aí, tá? E neste documento também, lá no parágrafo 24, é feito um esquema da organização dessas etapas. Então, aí tem a primeira etapa, a preparação próxima, entre parênteses, cerca de um ano. Depois vem o rito do noivado, que é ao término da preparação próxima. Isso que eu coloquei aqui na tela, meus amigos, está no documento. Dessa forma, não alterei. Eu só fiz um print do documento e coloquei aqui na tela. Então, essas fases da preparação estão aqui no documento, tá? E desta forma, escrito que a preparação próxima deveria durar cerca de um ano, o noivado depois da preparação próxima, e aí vai a imediata, que a gente vai poder, e também o acompanhamento dos recém-casados, também que é importante, sobre 2 a 3 anos de vida matrimonial. Esse é um questionamento para a gente fazer enquanto pastoral familiar. Aquela quebra de que casou, vai do setor pré para o setor pós, tem que ser questionado agora. Porque este documento pede que a equipe do catecumenato matrimonial também faça este acompanhamento. Por quê? É quem já se envolveu, quem já conheceu. Então, por uns anos após o casamento, que aqueles que os ajudaram na preparação para o casamento continuem acompanhando também, de alguma forma, estes casais. Tá? Então, como eu falei, estou colocando aqui provocações, reflexões para vocês, a partir de depois um estudo mais aprofundado, possam conhecer. Quem quiser conhecer este documento em profundidade, eu tenho um curso de 12 horas sobre ele, 12 horas de aula em vídeo ou em áudio, pode baixar o MP3, que está no site da Pios, na editora pios.com.br. É um curso gratuito, 1.700 pessoas no Brasil já fizeram, e também de vários países de língua portuguesa já fizeram este curso, um curso para conhecer em detalhes este documento, totalmente gratuito lá. Mas também vocês podem fazer isso em diocese, em paróquia, sentar para ler e estudar o documento. Vocês conseguem porque é um documento feito para nós, né? Não tem nada complicado nele, não. Então, neste documento nós temos aí a questão das etapas,
né, novamente nos coloca aí o noivado como término e a questão de durar cerca de um ano essa preparação próxima. E no parágrafo 48, repete textualmente para a gente. Sugere-se que, em linhas gerais, a preparação próxima dure cerca de um ano. E depois de tomarem a decisão de se casar, olha a lógica. Preparação próxima, depois toma a decisão e pode selar este momento com o rito do noivado. Então, são novidades que a igreja vem nos colocando aí. Aí eu queria comentar algumas coisas agora, indo já para o nosso encerramento. Quando a igreja fala em um acompanhamento de um ano, não quer dizer um ano de encontro, não quer dizer um ano de encontros semanais, quinzenais. Lembra daquela divisão, né? Eu até tenho ela aqui, vamos colocar de novo, de que nós temos a parte formativa e a parte vivencial. Então, nós podemos ter a parte formativa feita em meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Aqui na minha paróquia nós fazemos isso em 6 meses, porque nós fazemos 12 encontros quinzenais. Então dá 6 meses. E o restante é a parte vivencial, é o acompanhamento daqueles que estiveram conosco. Chamando para mais algum encontro em casa, para um terço, para um bate-papo, para uma palestra, para um retiro, promover um retiro para casais, promover algo assim. Então nós temos essas orientações recentes da igreja. Tentei colocar num tempo mínimo, para não ocupar o valioso tempo de vocês aí nesta assembleia, mas fazendo um breve resumo. O que este novo documento, o documento de 2022, traz para nós, pastoral familiar? Ele reafirma as orientações anteriores que nós já tínhamos desde o Concílio Vaticano II, de que preparar para o matrimônio tem que ser um processo de catecumenato, ou seja, uma catequese e uma vivência, uma instrução com vivência. Isso é o catecumenato, que não pode ser condensado, tem que ser encontros frequentes. O documento organizou aquelas etapas da remota, da próxima e da imediata, inserindo etapas intermediárias como o acolhimento dos candidatos, daqueles que podem fazer a catequese matrimonial, ou seja, conhecer na paróquia os que moram juntos, os namorados firmes e os noivos também. Oferecer conteúdo, o documento prevê que tem que ter conteúdo, sim, não podemos prescindir destes conteúdos, temos que trabalhar com eles o tempo todo, é a base da formação, isso é reforçado no documento, que é a base da formação, é realmente a doutrina sobre o matrimônio. Nós também temos que pensar em atraí-los com mais brevidade possível para a formação. É claro que vamos atender todos, aqueles noivos que vão demorar a perceber isso aí, que vão continuar seguindo o esquema de ir na paróquia, depois que marca o casamento, vamos atender da melhor forma possível também. Isso é uma caridade pastoral, é um amor que a gente tem que ter, mas não ficar parado, né? Trabalhar para fazer conhecer na paróquia toda, na diocese, que aqueles que já estão pensando em casamento, sejam os namorados mais maduros, mais firmes, ou os que já moram juntos também, vêm para a catequese matrimonial fazer um discernimento para o casamento. E, além disso, a questão da extensão, acompanhados por em torno de um ano, reanimar o rito do noivado, e nós da catequese matrimonial, do setor pré-matrimonial, também nos dispomos a acompanhá-los por uns anos depois do casamento. Estes são os pontos novos deste documento. Claro que você lendo pode achar alguma coisa ou outra, né? Recomendo a leitura, é claro, mas estes são os pontos novos deste documento da Santa Sé sobre a preparação para o matrimônio.